Os jantares mais luxuosos da alta sociedade raramente são simples celebrações, né? Na verdade, na imensa maioria das vezes, eles operam como verdadeiras zonas de guerra. Com certeza. É aquela coisa, né? Um ambiente onde cada mínimo detalhe foi meticulosamente planejado para desarmar e intimidar quem está ali. Exato. A gente imagina aquela prataria brilhando com uma perfeição até ofuscante, o ar super denso com aroma de perfumes caros, aquelas iguarias raríssimas. Uhum. E claro, todo mundo exibindo aqueles sorrisos absolutamente inabaláveis. É a imagem clássica do requinte. Pois é, mas a tensão ali por baixo é inegável. Cada elogio trocado carrega o peso de um ataque calculado. Parece que cada brinde soa como uma contagem regressiva para uma explosão iminente. E o que torna esse cenário fascinante é justamente esse verniz da civilidade cobrindo feridas abertas, sabe? Existe um esforço colossal, até exaustivo, para manter a compostura. Nossa, e é exatamente essa atmosfera sufocante que a gente vai analisar hoje. O nosso mergulho é no roteiro da peça Passeio no Jardim, Despertar de um Sonho, ou, no original, Yu Yuan Jingmen. Uma obra-prima do dramaturgo Pai Hsien-yun. E bom, o material que temos em mãos disseca um jantar de outono na opulenta residência de Madame Dou. Que reúne velhos amigos, devotos da ópera tradicional e, lógico, antigos rivais. Exatamente. Só que o texto não propõe apenas uma reunião de elite. Para quem está acompanhando nossa análise, é crucial entender que estamos diante de quase uma sessão espírita. É a convocação de fantasmas do passado através da música. É uma invasão, né? As memórias invadem o espaço físico de uma forma quase violenta. E a nossa missão aqui hoje é destrinchar como essas camadas todas de ilusão, memória e realidade transformam esse banquete num campo de batalha psicológico. Um campo de batalha muito bem decorado, diga-se de passagem. Muito. Mas olha só, a primeira coisa que me chama a atenção na leitura desse roteiro é a exigência técnica do espaço. O palco em si funciona como se fosse uma máquina do tempo quebrada. É uma ótima definição. As rúbricas que o Pai Yong coloca são extremamente específicas sobre o design visual da sala de estar. Ele exige uma colisão física mesmo entre o espírito teatral chinês mais tradicional e aquele modernismo ocidental. E essa colisão é o alicerce de toda a tensão dramática ali. De um lado, você tem o dramaturgo posicionando um sofá moderno. Aquele de veludo preto com almofadas vermelhas, né? Esse mesmo. É uma representação direta do conforto moderno, audacioso, mais cosmopolita. E do outro lado, dividindo exatamente o mesmo ar, estão móveis pesados e muito clássicos. Tipo as cadeiras de jacarandá, o famoso zitã, e aquelas telas de ébano imponentes. Sim, e o zitano não é uma madeira qualquer, sabe? É um material que carrega séculos de peso cultural e imperial nas costas. Caramba, então o contraste não é só puramente estético. De jeito nenhum. É uma manifestação física da fratura temporal em que esses personagens vivem. E o uso do espaço vai muito além da mobília, porque o roteiro introduz alguns adereços que funcionam com uma engenhosidade impressionante. Particularmente aquelas telas prateadas que delimitam o cenário. Sim, elas não atuam só como as paredes da mansão, né? Elas se transformam em projetores. É mágico. Em determinados momentos, imagens de peônias, de pinturas antigas, são projetadas diretamente nessas telas. Inundando a sala com aquela estética de dinastias que já se foram. E tudo isso orquestrado de uma maneira muito inteligente pelo design de luz. A luz é que dita o que a gente pode chamar de fluxo de consciência. É ela quem é essencialmente a diretora da mente humana dentro da peça. É como se a luz tirasse o controle das mãos dos personagens. Exatamente isso. Quando a luz foca no rosto de alguém, aquele presente social ali da sala de jantar, das conversas, isso tudo simplesmente desaparece. Nossa, o palco inteiro é engolido por um jardim do passado. É assustador e lindo. A luz dita se a pessoa está ancorada na conversa atual ou se ela foi tipo sugada para o abismo de um trauma antigo. A genialidade desse recurso é que a linha entre o sonho e a realidade não fica só borrada. Ela deixa de existir completamente. O ambiente respira e pulsa de acordo com o nível de negação ou de lembrança de quem está ali em cena. Isso me sugere uma imagem muito clara de como a memória opera ali.
Para quem nos ouve, imaginem que o palco funciona como uma fotografia de dupla exposição. De bétulas. Ou de um antigo teatro. Ambas as realidades ocupam as mesmas coordenadas espaciais. E o piscar das luzes revela qual fantasma, qual daquelas duas exposições tem o domínio da mente naquele exato segundo. É uma metáfora perfeita, e o que torna essa dupla exposição tão cruel é que as pessoas que habitam esse cenário estão tão fraturadas quanto o próprio palco. Totalmente. A arquitetura e a decoração servem como uma introdução perfeita à dinâmica humana que a gente vai ver se desenrolar. Os móveis pesados, as luzes flutuantes, tudo isso é o reflexo direto da armadura social que cada convidado veste ali. E isso nos leva direto para a ostentação brutal que define o status dessas pessoas, né? O foco muda naturalmente da sala em si para esse comportamento. O nível de ostentação descrito nas fontes é, assim, exaustivo. Demais. O texto detalha a sala de jantar da Madame Low como sendo inteiramente prateada, brilhante como uma caverna de neve. É uma frieza ofuscante. E tem um foco muito intenso na comida, mas não como nutrição, sabe? Ah, não, longe disso. A velha cozinheira, a Mãe Lua, e o chefe têm discussões ásperas por causa de penugens minúsculas num ninho de andorinha. Sim, e o cardápio tem coisas tipo uma barbatana de tubarão cozida em folha de lótus. O texto descreve isso como uma herança direta de um chefe famosíssimo. Fico imaginando, preparar isso exige dias de trabalho, uma equipe altamente especializada e muito, mas muito dinheiro. Um capital financeiro absurdo. E essa riqueza extrema cumpre uma função bem específica para Madame Dou. É tipo um escudo, né? Um escudo e uma declaração de vitória ao mesmo tempo. A biografia dela é muito marcada pelo estigma. No passado, ela era amante. Uma mulher que precisou lidar por anos com a humilhação constante de não ter o título de esposa legítima. Exato. E agora, oficializada e no comando da própria residência opulenta, ela usa esse banquete gigantesco para provar que sobreviveu e ascendeu. Só que tem um porém nisso tudo. Ao criar esse palco impecável, ela inadvertidamente constrói uma arena onde os convidados usam erudição e a polidez como armas brancas. As interações passivo-agressivas são um espetáculo à parte nessa história. Com certeza! Lembra daquela discussão repentina e super feroz entre a idosa Madame Lai e o Yu Yangong? Ah, sobre os astros da ópera de Pequim? Isso. Eles debatem violentamente sobre quem era superior, se era o Mei Lanfang ou o Chang Yangqiu. E para quem lê de fora, à primeira vista, parece só um mero debate cultural, né? Sobre técnica vocal, elegância. Mas o subtexto grita outra coisa completamente diferente. Totalmente. O Mei Lanfang e o Chang Yangqiu representavam escolas e visões de mundo muito distintas. Discutir sobre eles é, no fundo, disputar quem detém a verdadeira autoridade cultural. Quem possui o gosto mais refinado é uma luta por dominância intelectual ali no meio da sala de estar. E o verniz da etiqueta serve direitinho para legitimar essas hostilidades. Tem outro exemplo muito contundente dessa falsidade social, que é a irmã da anfitriã, a Zhang Biyue. A Zhang Biyue rompe na festa com aquele vestido vermelho fogo. É o oposto absoluto daquela frieza prateada da sala de jantar. Sim. Ela monopoliza as conversas, ri de uma forma super expansiva e flerta descaradamente com o Shen Zhigang. Que, por um acaso muito conveniente, é subordinado do marido da Madame Dou. Pois é. A imagem que ela tenta projetar é de pura alegria, pura sociabilidade. Contudo, o texto carrega o peso do histórico obscuro dela. É um histórico pesado. A Jian Biyue roubou o noivo da própria irmã no passado. Ela destruiu a primeira chance de felicidade da Madame Dou. E agora ambas dividem o mesmo teto, sorrindo e trocando gentilezas como se nada tivesse acontecido. É bizarro. Toda essa dinâmica me faz levantar uma questão inevitável. Toda essa etiqueta, na verdade, não seria apenas uma forma de violência refinada? Como assim? É que o esforço contínuo para manter as aparências, esses sorrisos ensaiados e o controle rigoroso sobre cada prato servido, eles não estão ali para celebrar uma amizade genuína. Ah, entendi. Funciona mais como um tribunal. Exatamente.
onde todo mundo mede quem sobreviveu melhor à passagem do tempo, quem envelheceu com mais dinheiro, quem manteve a beleza e quem está mais destruído por dentro. Faz muito sentido. A polidez é literalmente a única coisa que impede que eles se ataquem fisicamente ali no tapete. É. E como essa agressão é sublimada, essa tensão não pode ser resolvida abertamente naquela sala de jantar prateado impecável. Então ela escoa, inevitavelmente, para a única área onde a emoção extrema ainda é permitida nesse grupo, a arte. E a estrutura inteira da peça encaminha todos esses confrontos velados para o momento da performance musical. A ópera Kunke se torna a grande válvula de escape e, simultaneamente, o espelho da devastação interna desses personagens. É muito intenso. Todo o evento passa a orbitar em torno da expectativa gigantesca de ouvir a Madame Qian cantar. Sim, a Madame Qian, que já foi a maior intérprete da cena Despertar de um Sonho, do clássico O Pavilhão das Peônias, ela cantava sob o nome artístico de Lan Teiyu. E o grupo pressiona ela incessantemente para que ela assuma o centro do palco e cante naquela noite. Mas a recusa dela é visceral. Para ela, a ópera não é só uma demonstração de talento ou entretenimento para divertir convidados. Não mesmo. É o gatilho direto para um colapso emocional. Essa paralisia da Madame Qian no presente revela a profundidade do trauma que ela carrega. A ópera Kunkum exige que o intérprete reviva a emoção da narrativa, né? Tem uma poesia muito melancólica e um controle vocal muito rigoroso. E para ela, cantar significa destrancar a porta do pior momento da vida dela. O contexto que o dramaturgo fornece é simplesmente brutal. É triste demais. Ela veio de origens muito humildes, conseguiu garantir seu status casando com o idoso general Qian. Foi basicamente uma transação por segurança e respeito. Só que havia uma profecia de uma mestra cega alertando que a Madame Qian possuía um osso crescido no lugar errado. Que é uma metáfora tão cruel, uma metáfora para uma natureza apaixonada que fatalmente levaria ela à ruína por causa de homens jovens. E a profecia se cumpre da pior forma possível. Enquanto ela se esforçava para manter aquela imagem intocável de viúva respeitável, ela acaba cedendo a um caso com um jovem amante, o Zheng Yanqing, e a tragédia ali se materializa numa traição dupla, não é? Exato. No passado, exatamente durante uma apresentação de O Pavilhão das Peônias, a voz dela falhou no palco. E não foi por nenhum motivo técnico. Não. Foi o momento exato em que ela olhou para os bastidores e viu a própria irmã mais nova, a Yu Yehong, flertando e roubando Zheng Yanqing. Nossa, e o texto entrelaça a memória dessa traição com o enredo da ópera de uma forma magistral. Sim. Na ópera, a protagonista Du Linyang adormece no jardim, tem um sonho erótico e apaixonado com um jovem, acorda e acaba morrendo de pura saudade e melancolia. Porque a realidade nunca corresponde ao delírio. E aí, durante o jantar no presente, o som da música invoca o fluxo de consciência da Madame Qian. As projeções nas paredes mostram aquelas imagens do encontro clandestino dela numa floresta de bétulas brancas. É muito vívido. O suor brilhando na pele, as botas de montaria apertando os flancos do cavalo, o galope feroz, aquele sol ofuscante vazando pelos troncos brancos. O sonho erótico da ópera e o pecado real dela se fundem num delírio febril único. É um paralelo devastador. Pensa comigo, o despertar do sonho da personagem da ópera é a solidão, mas o despertar da Madame Qian foi a visão da irmã com o homem que ela amava. Cria uma imagem de confinamento psicológico muito, muito forte. Ela é como uma cantora que ficou com a alma permanentemente ancorada e congelada na nota exata em que o coração dela se partiu. Sim, as décadas avançaram, dinastias inteiras caíram, a sociedade mudou de forma drástica, mas o relógio interno dela parou ali, naquele tropeço vocal. A música tradicional que a coroou como rainha no passado é hoje a jaula de ouro que a mantém prisioneira do passado. E o mais incrível para quem está escutando é que a materialização dessa prisão psicológica é visível no palco, né? O brilhantismo da obra está em não deixar que essa agonia se restrinja só aos pensamentos ou à música que não foi cantada. A tragédia escorre para o físico. O declínio,
A perda da juventude, aquela inadaptação toda transborda para os objetos físicos que preenchem o palco. A roupa que a Madame Qian veste para o jantar de outono é talvez a manifestação mais clara da condição dela. Com certeza, o contraste visual dessas vestimentas carrega um simbolismo fortíssimo na peça. Ela chega à mansão vestindo um quipau longo, feito de uma autêntica e raríssima seda de Hanzu. É uma peça que exige uma postura impecável, que remete àquela aristocracia super contida que ficou guardada por anos num baú. Sim, a seda reflete uma luz verde esmeralda maravilhosa, mas o texto deixa claro que o tecido está inegavelmente desbotado. Está marcado pela passagem do tempo. E em contrapartida, as outras mulheres no recinto adotaram uma estética completamente diferente. Muito diferente. As convidadas ao redor dela, até mesmo a idosa Madame Lai, que já está na casa dos 60 anos, abraçaram o modernismo. Elas usam quipaus curtos, adaptados à nova moda, com cortes práticos que revelam as pernas. E que permitem muita liberdade de movimento. Essa evolução do quipau na história chinesa reflete a transição da mulher para a esfera pública moderna. E aí, ao usar aquela seda longa, pesada e desbotada de uma era que já foi extinta, a Madame Qian exibe visualmente a sua própria paralisia. O traje não é mais um símbolo de poder aristocrático, ele se tornou uma mortalha de uma relíquia viva, sabe? Presa num ambiente onde todo mundo ao redor aprendeu a se mover muito rápido. É triste demais. E esse isolamento no próprio tempo continua a ser atacado de todos os lados, até mesmo pela natureza. Bem lembrado, as flores desempenham um papel crucial nisso. No passado, a irmã que roubou o amante também roubou dela uma flor premiada. A famosa peônia chamada faixa de jade verde. A peônia, para quem acompanha a gente e não sabe, é a indiscutível rainha das flores na cultura tradicional. O símbolo definitivo da primavera, da beleza plena, da juventude, do status muito elevado. O ato de arrancar aquela peônia foi literalmente a prefiguração física do roubo do jovem amante. A primavera da Madame Qian foi brutalmente arrancada das mãos dela. E como um complemento super irônico e doloroso a tudo isso, o presente da Madame Qian na casa da Madame Dou é dominado por um aroma completamente diferente. O jardim da mansão, no momento do jantar, exala o cheiro denso e inebriante do osmanthus. E ao contrário da peônia, o osmanthus é uma flor que marca a chegada do outono. Ele simboliza uma fase de maturidade, de colheita e, inevitavelmente, é o prenúncio do frio que está chegando. É pesado. A Madame Qian, que foi destituída das peônias da juventude dela, agora é forçada a respirar o osmanthus do sucesso e da estabilidade dessas pessoas que a cercam. O próprio ambiente sufoca a personagem através dos sentidos. E o elemento final, que coroa todo esse ataque sensorial e social, é o vinho. O famoso vinho Huadiao morno, que é servido ao longo de toda a noite. Os anfitriões e as convidadas ficam enchendo a taça da Madame Qian repetidas vezes, insistindo muito para que ela beba em nome da hospitalidade. Só que o detalhe perturbador dessa cena é que todo mundo ali sabe perfeitamente que o álcool prejudica a voz. E eles sabem que ela supostamente estava guardando a voz para performance. Mais do que isso, no passado, a desculpa social aceita para a falha que ela teve na voz no palco foi justamente o excesso desse mesmo vinho. Então o vinho atua como um mecanismo de controle social muito sádico. Exato. O Huadiao forçado goela abaixo é o veneno servido na taça da complacência, porque, sob as regras estritas da etiqueta deles, recusar um brinde contínuo é uma desfeita imperdoável. O grupo utiliza a hospitalidade de uma forma totalmente predatória, para enfraquecer ela ativamente. Eles sorriem, chamam-la de rainha da ópera, pedem para ela cantar, enquanto isso simultaneamente destroem as cordas vocais dela com o álcool. É a destruição de um ídolo orquestrada sob aplausos e brindes. Eu te pergunto, até que ponto esses objetos protegem a dignidade dela e até que ponto eles só a expõem ao ridículo diante dessa nova sociedade? Eu acho que a ironia cruel dessa dinâmica toda é que os próprios objetos que ela usa para tentar se preservar... Tipo a seda autêntica, a recusa super elegante em cantar,
Isso, esses objetos são exatamente o que expõe ao ridículo. Para essa nova sociedade veloz que ocupa aquela sala prateada, a imponência do Kipao Longo não impressiona mais ninguém. Eles olham para ela como se encarassem um artefato valioso, mas completamente inútil. Como algo retirado temporariamente de um museu, só para fornecer algum fascínio ou dar um toque de melancolia para a noite deles. É. E o que o pai Sen Yung atinge com tanta maestria é justamente essa demonstração de como a infraestrutura do luxo humano é frágil. A etiqueta impecável, a arte de altíssimo nível, a alta gastronomia. Tudo isso é frequentemente erguido apenas para mascarar uma fragilidade emocional profunda. A obra nunca exige da gente um julgamento moral, né? Não. Em nenhum momento ela nos pede para condenar Jian Biyue pela traição, nem pede para julgar Madame Tian por ter tido um caso no Bosque de Bétulas. O foco dessa narrativa permanece firme na anatomia da dor humana e nesses mecanismos absurdamente complexos que a gente cria para disfarçar essa dor. A genialidade está em mostrar que a dor de uma pessoa costuma ser diretamente proporcional ao peso e ao brilho das joias que ela usa para escondê-la. Tio, aquele medo de ficar obsoleto, né? Exato. A agonia de ficar psicologicamente ancorado a uma era de ouro pessoal que, na realidade, já se desintegrou faz tempo. Pode ser um relacionamento antigo, um momento de glória no trabalho. É a dificuldade brutal de lidar com o mundo moderno quando ele simplesmente atropela aquela versão passada de nós mesmos. Aquela versão que, em algum momento, a gente acreditou que estava no controle absoluto do palco. É o confronto direto com a obsolescência. O verdadeiro drama reside em perceber que o teatro mudou. Os atores ao redor se adaptaram às novas falas, e aquela nossa insistência em manter o mesmo figurino antigo resulta só numa dissonância dolorosa. E uma dissonância que atinge o seu limite máximo quando o banquete finalmente termina, não é? A bolha de memória é finalmente perfurada pela realidade do lado de fora. A cena final desse roteiro cristaliza de forma brilhante todo esse conflito de eras. As convidadas deixam a mansão de Madame Dou, se protegendo daquele vento frio do outono. Elas caminham em direção aos carros chiques que estão lá aguardando elas. E aí, enquanto os motores começam a dar a partida, o texto descreve que o som estridente, muito mecânico e caótico do trânsito moderno começa a dominar a cena completamente. E esse ruído implacável da cidade engole lentamente as últimas e frágeis notas de uma flauta solitária que toca na rua escura. Quando a marcha irrefriável desse nosso mundo moderno finalmente abafa e silencia as melodias do nosso próprio passado, o que acontece com as partes de nós que só sabiam viver dentro daquela música? Fica a reflexão para vocês.